Olá pessoal, bom, sei que ando um pouco sumido, faz um bom tempo que eu não produzo conteúdos aqui, e o motivo disso é que estou de volta ao Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Tomamos a decisão, depois de muito refletir, muito considerar, de voltar ao Brasil, e os motivos são principalmente a família, né? Decidimos estar próximo da família, e eu pude tomar essa decisão especialmente porque trabalho numa área que garante emprego em qualquer lugar do mundo, com um ótimo salário, inclusive no Brasil. E o motivo de ter parado de fazer conteúdo por um tempo é que eu estava me estabilizando, me estabelecendo por aqui, arrumando um monte de coisa, casa, lugar, um trabalho, tá? E resolvi recomeçar o canal com o vídeo de hoje, que é baseado numa situação que eu realmente estou vivendo, ou vivi nos últimos meses, que é um relato e uma análise da situação atual do mercado SAP no Brasil. Queria trazer para vocês se está valendo a pena mesmo, hoje, em 2024, ser consultor SAP no Brasil, falar um pouco desse mercado, falar das situações que eu vivi, pontos negativos e positivos, algumas bizarrices que eu tenho visto por aí e outras coisas. Então, se você tem curiosidade de saber, de entrar nesse mercado, ou está fora do Brasil, tem curiosidade de saber como que está a situação no Brasil, fica aí no vídeo que vai valer muito a pena. Antes de qualquer coisa, para você que não me conhece, eu sou o Thiago, sou consultor SAP há mais de 10 anos, atualmente morando no Brasil, e estive durante 2 anos, tive a oportunidade de vivenciar a vida trabalhando com SAP na Dinamarca, um país de primeiro mundo excelente. Tá? Antes de começar o vídeo, como sempre, gostaria de fazer algumas observações. Tá? Primeiro de tudo, esse relato é baseado na minha própria experiência no ano de 2024 agora, tá? E no contexto, como sendo um consultor SAP, com mais de 10 anos de experiência, com inglês fluente, morando em São Paulo, tá? Então, isso tudo, esse contexto, meu contexto, me trouxe essas oportunidades. Pode ser que outras pessoas com experiências diferentes, com qualificações diferentes, morando em regiões geográficas diferentes, tenham outras oportunidades, tenham outras vivências, tá? Então, deixando bem claro que essa é uma análise baseada na minha própria experiência nesse ano de 2024. Bom, outra observação também que eu quero dizer é que qualquer informação e aproximações que eu trouxer aqui não são estudos oficiais, nem dados que eu coletei, fiz cálculos, nem nada. São só aproximações muito rasas, muito superficiais, tá? Então, não tô colocando nenhum número exato aqui, tá? Não coletei dados. Então, são só informações bem um tanto rasas, tá? E eu peço até desculpas por isso, mas não é meu intuito aqui fazer pesquisas e coletar dados e fazer análise de dados, tá? Começando a análise, vou falar um pouquinho das regiões, tá? Geográficas aqui, onde tem mais vagas, onde apareceram mais vagas para mim, onde apareceram mais oportunidades. Então, o mais óbvio, né, como sempre, São Paulo, capital, foi o lugar que tiveram mais oportunidades, tá? Então, praticamente, a maior parte, vamos dizer assim, 70% das vagas que apareceram para mim eram para trabalhar em São Paulo capital, para uma consultoria, para um cliente, um projeto em São Paulo capital. Tá? Uma outra parte aí um pouco menor, né, eram vagas para o sul. Então estão aparecendo bastante vagas, tem bastante consultorias no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então tem aparecido bastante projetos para essas regiões. Tá? E daí depois dessas duas regiões, aí as outras vagas eram pouquíssimas vagas para outras regiões. E assim, apareceram vagas para Rio de Janeiro, para Goiás e algumas poucas vagas para Norte, né, Manaus. Então regiões bem remotas. Falando sobre modalidade, tá? Hoje o mercado está praticamente preferindo trabalhar com modelo híbrido, tá? Então maior parte das vagas, vamos dizer assim, 50% das vagas que eu recebi de oportunidades eram um modelo híbrido. Híbrido, assim, 2 a 3 vezes por semana no escritório. Tá? Então, o mercado realmente está optando e está preferindo essas vagas. E eu acho muito bom, especialmente, assim, para quem mora em São Paulo capital, é excelente que a maior parte das vagas são para essa região. E as pessoas que estão nessa região têm a possibilidade de ir para o escritório, ter um pouco de vivência, de projeto, de contato com as pessoas. Eu acho isso muito positivo, tá?
Uma outra parte, mais ou menos uns 30%, né, um pouco menos do que as vagas híbridas, e eu acho isso também muito positivo, é que tem aparecido muitas vagas remotas, tá? Então, essas vagas, por exemplo, para o sul do país, para a região norte, são vagas remotas com um porém, tá? A maior parte delas quer que você tenha, sei lá, 10% de viagem. Significa o quê? Então, por exemplo, uma vaga que apareceu para mim era para um projeto no Rio Grande do Sul, só que eu sou de São Paulo. Então, é praticamente uma vaga remota, mas eu teria que ir pelo menos uma vez por mês, né, passar alguns dias no cliente, no sul do Brasil. Tá? Então, são modelos remotos com algumas presenças em alguns momentos. Então, isso está acontecendo bastante, tá? Principalmente por conta de projetos, tem fases mais críticas de projeto, como testes integrados, que é muito melhor você estar presencial, e os clientes estão exigindo isso. Tem aparecido daí um número muito menor, e essas, assim, sinceramente, não é minha preferência. Se você tem essa preferência, é bom, porque você pode optar por essas vagas, que são as vagas presenciais, tá? Então, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, até vagas que eram presenciais aqui no interior, eu não queria, né? É uma opção pessoal. Eu não gosto dessa modalidade de ter a obrigação de todos os dias estar lá no escritório, porque provavelmente alguma gestão quer que você esteja lá para ver o que você está fazendo, tá? Então, não é uma opção que eu gosto, mas sim, tem ainda vagas, tem ainda empresas que optam por essa modalidade. Falando um pouquinho do tipo de contratação, tá? Então, basicamente hoje o mercado trabalha com vou dizer duas grandes, mais uma um pouco menor de modelo de contratação, que é basicamente o CLT, que todo mundo já conhece, o PJ, em que você é autônomo, precisa abrir uma empresa, tá? E tem uma outra modalidade que tem sido oferecida aqui, para mim é um tanto nova, mas eu já tinha ouvido falar, mas nunca trabalhei dessa forma antes, que é o cooperativa. O que é o cooperativa? Tá? Criam-se, assim como cooperativa de outros setores, já havia cooperativas agrícolas, cooperativa de médicos, por exemplo, a Unimed é uma cooperativa de médicos, né? Que eles se unem, criam uma pequena empresa e você é meio que contratado e pago por essa empresa. Então, não é um CLT, tá? Porque não tem carteira assinada, nem nada. É um híbrido aí, meio que entre o PJ e o CLT, tá? Porque você não tem um vínculo realmente empregatício, você não tem carteira assinada, mas você tem folha de... Mas você tem lá o contra-cheque, você tem alguns benefícios, por exemplo, um dos benefícios um dos benefícios de uma das ofertas que me foi oferecida, eu tinha, por exemplo, o Gympass na cooperativa, tá? Então, é interessante também, e paga-se menos imposto até do que no PJ, tá? É um modelo que se paga... Lembrando que não é nada ilegal, tá? É um modelo que o mercado encontrou, tá? O mercado sempre faz isso, ele busca possibilidades aí para você pagar menos impostos e o empregador também pagar menos impostos. Falar um pouco dos tipos de projeto, isso é interessante, tá? Atualmente, vamos dizer assim que, sei lá, 70% das vagas que me ofereceram eram vagas com um projeto ou que tinham alguma relação com a migração para S4, tá? Para S4. Então, assim, esse conhecimento atualmente, essa experiência com S4 está sendo valiosíssimo e está sendo requisitado, tá? Então, se você está no mercado, está buscando, é grande chance que você vai se envolver em algum momento em algum tipo de ou projeto de migração, ou rollout, ou suporte, sustentação de algum cliente que tenha feito a migração para S4, tá? Então, S4 é a palavra do momento. Um número um pouco menor, mas também tem aparecido bastante, são projetos relacionados à localização Brasil, então implementação de notas técnicas, de DRE, que é o novo portal, aí, o portal que está sendo utilizado de nota fiscal, tá? Então, implementação de normas ou requisitos legais relacionados à localização Brasil, pricing, etc. São projetos aí de um pouco mais curto prazo, tá? Porque normalmente projetos de migração são os projetos mais a longo prazo. E em um número um pouco menor são, digamos, vagas para sustentação, para AMS, tá? Também tem aparecido, também são interessantes, porque são vagas a longo prazo, não são projetos que têm um prazo determinado. Às vezes são contratos assim, de 6 meses, mas que com certeza, se você se der bem, ele vai ser renovado, tá? E para um ou mais clientes, você pode ser... tem vagas para MS que
atuam em diversos clientes, como também tem vagas para você atuar no AMS de um único cliente. Tem empresas que são tão grandes que precisam de um AMS dedicado a ela. Tá? Então, tem empresas que têm 3, 4 consultores de SD só para dar suporte para essa empresa. Tá? Eu estou querendo fazer um vídeo aí sobre tipos de projeto SAP. Então, se você tiver interesse, comenta aí, deixa nos comentários que você tem interesse. Sobre as entrevistas, falando um pouco das entrevistas, tá? Algo que eu considero muito positivo é que o mercado se adaptou totalmente à modalidade de processo seletivo remoto. Então, as entrevistas todas que eu fiz foram 100% remotas. Eu não tive que viajar, não tive que sair da minha casa para ir em cliente nenhum fazer entrevista. Todas as entrevistas foram remotas, tá? Falando de quantidade de passos, normalmente hoje são pouquíssimos passos, quando você tem um pouco mais de experiência, são poucos passos, são poucos steps aí dos processos seletivos, tá? No máximo 3 entrevistas, uma entrevista com RH, uma entrevista com o gerente da consultoria, por exemplo, e uma entrevista com o cliente. Às vezes essa entrevista com o cliente nem acabaria inteiro, tá? Só a entrevista com o gerente já é o suficiente para você entrar. Então, está sendo, eu considero positivo que os processos seletivos eles estão tanto enxutos e até que rápidos, tá? Principalmente se é uma demanda aí de S4, que tem uma certa pressa para começar o projeto e tal. Então, tá aparecendo bastante vagas dessa forma. Bom, galera, agora é uma parte que eu sei que interessa bastante para vocês, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu sei que é um pouco polêmico, tá? Mas eu sei que pode gerar comentários negativos, mas eu vou falar um pouco sobre salário, tá? Remuneração hoje para um consultor SD aí com sênior, com inglês fluente, o que o mercado tem oferecido? O que eu tenho visto, tá? O que eu tenho recebido? Para projetos mais nacionais, em clientes um pouco menores, clientes mais regionais, interior, tal, que não são tão internacionais, para PJ tenho tido ofertas entre 100 a 120 reais a hora como PJ. Tá? Para projetos internacionais, por isso que eu dou tanta ênfase em você trabalhar o seu inglês, né? Ter mais vivências em projetos internacionais, ter fluência no inglês, os valores estão melhores e também estão mais negociáveis. As empresas estão mais dispostas a negociar. As empresas estão dispostas a negociar mais nesses casos de projetos internacionais, tá? Que eu tenho recebido algo entre 130 a 150 reais a hora para um consultor SD sênior com inglês fluente, tá? Então, são projetos maiores, rollouts, por exemplo, ou projetos de migração S4, que você tem interação internacional, projetos de implementação de localização para América Latina, Argentina, México, também são projetos que tendem a exigir mais e pagar um pouco mais. Para CLT, a mesma coisa, então tem visto para empresas mais locais, mais regionais, para um sênior aí em torno de 5 a 15 mil reais no CLT e para empresas multinacionais, empresas maiores, aí já cheguei a ver de 15 a 20 mil reais como CLT, além, é claro, dos benefícios. E as empresas têm oferecido muitos benefícios como CLT, tá? Incluindo alguns aí, tá? Que eu tenho visto que valem muito a pena se você colocar na ponta do lápis. Vale refeição, vale alimentação, plano de saúde para você, para sua família também, Gympass, auxílio transporte, estacionamento, auxílio gasolina, combustível. Então, assim, vai dar negociação e eu tenho visto que as empresas têm oferecido bastante benefício. Vou falar um pouquinho dos pontos positivos que eu tenho visto, que eu vi recentemente aí nas últimas oportunidades relacionados ao mercado SAP no Brasil, tá? Os principais pontos positivos que eu consegui encontrar. Os recrutadores, eles têm sido muito abertos, muito receptivos, muito proativos. Então, assim, no momento que eu precisei, chamei recrutador, me respondeu na hora, tirou dúvidas, ligam para você quando você precisa, são bem ativos mesmo, tá? Principalmente quando eles estão com certa pressa ou com um perfil um pouco difícil de encontrar. Bastante vagas para projetos internacionais, como eu disse, então são projetos que pagam um pouco mais também, são projetos
a longo prazo, então tem bastante vagas para projetos aí de longo prazo de 1, 2 anos. Então é legal você estar num projeto de 1, 2 anos, aí você tem garantido, claro, se você for bem, uma contratação com um valor bom aí a longo prazo, tá? Então isso eu considero muito positivo, bastante oportunidade para você ganhar essa experiência em migração S4, S4, tá? Com tecnologias novas, você ter contato aí com SAP BTP, com EWM, com o DRE, então, assim, tem bastante oportunidade para você ter contato com essas tecnologias novas. Outro ponto positivo, que tem muitas vagas remotas e muitas vagas híbridas, tá? Eu considero muito legal, muito positivo você ter essas vagas remotas, porque, por exemplo, eu tô no interior de São Paulo, então, assim, eu pude escolher entre as vagas que eu recebi proposta, somente para vagas remotas, que era o que eu queria. Então, hoje, eu estou trabalhando totalmente remoto, tá? Não precisei nenhuma vez ir para o cliente, tá? Então não teve nenhuma exigência nesse sentido ainda. Pode ser que eu tenha que ir ainda em alguma vez ou outra, não tem problema. Eu só não quero ter que ir frequentemente, aí pegar um avião ou pegar o trânsito de São Paulo. Eu optei por trabalhar remoto e estou me dando muito bem com isso. Pontos negativos, tá? Ainda continua a mesma questão, que eu sei que vocês têm essa mesma reclamação, esse mesmo ponto, que é os recrutadores não dão resposta negativa. Então, assim, já fica entendido que se o recrutador ficou aí de 3 dias a 1 semana sem dar resposta, pode esquecer, vira a página, vai para outra, tá? Não fica esperando, aí não fica dependendo de uma resposta do recrutador para você escolher ou para você ir atrás de uma outra proposta, de uma outra oportunidade, tá? Então, isso continua, é assim e vai ser sempre assim. Recrutadores dificilmente dão feedback negativo. Outro ponto negativo aí que eu encontrei é que as vagas, as empresas, os recrutadores, eles não estão sendo tão transparentes com relação à remuneração, tá? Normalmente te pedem uma estimativa, um valor aí aceitável para você, mas você não faz nem ideia se é realmente isso que eles vão querer. Já recebi vagas diferentes de recrutadores, a mesma vaga de recrutadores diferentes, oferecendo um salário diferente. Então fica um tanto quanto confuso isso, tá? Outro ponto que eu percebi é que, assim, nós vivemos não digo quase que um oceano azul, né? Então, consultores experientes têm aí uma quantidade enorme de vagas, quantidade enorme de oportunidades que ele pode até escolher, tá? Então, se um consultor às vezes é mandado embora, ele tem experiência, ele tem competência, ele acaba um projeto e em 1 semana, às vezes 2 semanas, ele já está empregado novamente, tá? E o que eu tenho visto é que as empresas não têm refletido isso. O que eu quero dizer? Tem visto empresas bem teimosas, ou seja, mesmo que ele esteja querendo um conhecimento bem específico, né? A gente sabe que tem uns conhecimentos aí no mercado que são bem difíceis de conseguir, e mesmo que essa empresa precise de um consultor com esse conhecimento específico, ela não vai baixar os requisitos, ela não vai mudar uma vaga que, por exemplo, ela quer um consultor presencial 3 vezes por semana, ou remoto 3 vezes por semana, ou mesmo presencial, ela quer pagar um salário um pouco menor do que de outras oportunidades, ela não vai aumentar o valor, ela não vai mudar os requisitos, ela vai preferir continuar buscando e ficar tentando, e aí depois de um tempo vai desistir e vai fechar a vaga, ela não vai contratar. Então, assim, nesse sentido eu quero dizer que as empresas o mercado está um tanto teimoso. Agora agora eu queria contar para vocês algumas bizarrices que eu presenciei aí nesse mercado. E aí, se você tiver alguma situação também parecida com essa, deixa aí nos comentários para compartilhar com a gente, tá? Uma das bizarrices que eu tenho visto, que eu tenho presenciado, não uma, mas diversas vezes aí, é um termo novo chamado salário mínimo aceitável. Então, assim, eles te pedem pedem sua pretensão salarial. Você dá uma pretensão de tanto a tanto, por exemplo. E aí eles perguntam qual que é o mínimo aceitável. E aí você pensa e responde, bom, eu acho que eu vou falar um pouco o valor que seria menor, mais aceitável, né? Para não ser, às vezes, para não ser excluído do processo seletivo. E você tem dúvida de que eles vão oferecer o mínimo aceitável que você disse? Claro que não. Uma coisa que aconteceu comigo, que foi um tanto desagradável, também não aconteceu uma vez só, é que perguntaram lá no começo, na primeira entrevista, qual que era a minha pretensão salarial, né? E eu disse, a minha pretensão salarial era tanto.
e depois de passar por todas as etapas do processo seletivo, ter sido aprovado, vieram, né, depois, no final, antes de assinar um contrato ou de efetivar, negociar a taxa. Tá? Então, eu já tinha colocado minha pretensão lá e fui informado depois de ter sido aprovado que eles não conseguiriam pagar esse valor que era da minha pretensão. Poxa, então qual que é o sentido de você dar e eles perguntarem a pretensão salarial? Não sei se isso é falha de comunicação entre quem começou o processo e quem estava lá no final, ou se é uma estratégia também, realmente não sei, mas eu considero isso como uma pequena bizarrice que eu presenciei. A bizarrice que eu presenciei aí foi, às vezes, aí dependendo, algumas pessoas podem até concordar, outras não, mas oferecer um valor para você trabalhar remoto e outro valor para você trabalhar presencial. Bom, primeiro que pode ser que esse valor adicional aí seja referente à despesa, mas não precisa ser dessa forma, né? Dessa forma fica parecendo que se você trabalha remoto, você trabalha menos, e se você trabalha presencial, se você trabalha presencial, você trabalha melhor e mais, então você merece receber um salário maior. Poxa, eu trabalho o mesmo tanto remoto ou presencial, né? Bom, meu conselho aí, em vez de você colocar dessa forma, em vez da empresa colocar dessa forma, vocês poderiam colocar como reembolso de despesa, não teria problema nenhum. Agora, um valor hora para você trabalhar presencial, outro valor hora para você trabalhar no modelo híbrido, aí eu acho uma certa bizarrice desse mercado. Então vamos lá, pessoal, já prolongamos um pouco, esse vídeo já ficou um tanto longo, então gostaria de colocar minhas conclusões. No meu caso, em 2024, vale a pena sim trabalhar como consultor SAP no Brasil em 2024. Se você fizer as contas, para os valores que eu disse que estão sendo oferecidos, eles são valores muito maior do que a média salarial brasileira. Tá? Eu sei que a média salarial brasileira não é uma média ideal, mas se você considerar que quanto você precisa para viver no país, são salários excelentes. Tá? Então, dá para você viver bem, dá para você viver bem em qualquer lugar desse país, né, se você consegue um trabalho remoto, você consegue viver em qualquer cidade, qualquer região do país. Então, assim, na minha opinião, vale muito a pena você investir nessa carreira, tá? Claro, no começo não é fácil, então isso vai acontecer depois, esses salários, essas ofertas vão acontecer depois de um bom tempo, com uma certa qualificação, mas realmente, no final, vale a pena sim ser consultor SAP em 2024. Tá? Outra grande lição que eu tive vivenciando isso agora no mercado SAP brasileiro é que realmente, como é o intuito do canal, é possível você ser consultor SAP em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Então, eu pude ir para fora, viver 2 anos fora do país, tive oportunidade e pude tranquilamente voltar para o Brasil na hora que eu quis, na hora que eu decidi, e tive ofertas de emprego, tive oportunidades boas para voltar e me restabelecer por aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem muito à vontade, eu gosto muito de interagir, então deixe seus comentários. Como sempre, curta a nossa página, siga e compartilhe com o maior número de pessoas. Até a próxima!